Saudações a todos, bem-vindos ao canal Cultura Brás Campinas, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura. Agora, dentro das comemorações do mês Carlos Gomes, nós vamos ter uma conversa com a pianista Sônia Rubinski. Vamos falar um pouco da presença do piano na obra de Carlos Gomes e também um pouco sobre a história do piano, o último piano que Carlos Gomes utilizou enquanto ele estava como professor da Escola de Música em Belém do Pará. Sônia, é um prazer estar com você aqui. A gente fala... Prazer é meu estar com você e obrigada pelo convite. Nada, vamos lá, dentro do mês Carlos Gomes, né? Aqui é a iniciativa da Secretaria de Cultura de Campinas, dentro do canal Campinas Abraça Cultura. Vamos aqui bater um papo com a pianista Sônia Rubinski, falar sobre o piano de Carlos Gomes. Sônia, você que é uma amante aqui das coisas, defensora aqui da produção de Campinas, né? Carlos Gomes sempre esteve muito perto de você desde sempre, né? E você certamente deve ter tocado todas as obras para piano do Carlos Gomes. Não toquei todas, mas eu olhei todas, toquei algumas. Tem uma coleção aqui de obras. Eu acho que eu tenho tudo agora. Eu acho que eu tenho tudo na minha biblioteca. Mas não toquei tudo, não. E qual a percepção que você tem dessa produção pianística do Carlos Gomes? Ele que é conhecido primeiramente como compositor de óperas, né? Mas ele escreveu canções, canto e voz, né? E ele escreveu bastante coisa para piano também, quartetos, quintetos. Isso. Então, a obra dele para piano é interessante, eu acho que tem qualidades. Primeiramente, o Carlos Gomes era um compositor maravilhoso, com um talento para a melodia, o liricismo na melodia, que é difícil de igualar. Por isso, as canções dele são maravilhosas, você ouve uma vez, fica no ouvido. As óperas têm áreas maravilhosas. E algumas das obras para piano são assim também. Não é uma obra grande. Então, fora esse lado lírico dele, vamos dizer, de melodias que são muito cativantes, ele também tem esse lado que seria o começo do uso de coisas mais folclóricas locais. E a gente vê isso, e isso é inovador na época. E a gente vê isso também, principalmente no título das obras. Por exemplo, uma obra que eu toquei, inclusive em Campinas, a Quadrilha. Os nomes Cachoeira, Santa Maria, Morro Alto, Saltinho e Mogi Guaçu são nomes de fazendas da região. E isso é inovador mesmo, é inovador. O outro que são Quilombo, Quadrilha Brasileira sobre Motivos dos Negros. Isso na época também era inovador. E fora esse tipo de obra que tem a cor local, cor brasileira local, tem obras que são, vamos dizer, o que seria música de salão. Quando a gente fala em música de salão para um pianista, a gente, em geral, pensa em obras de importância menor de um compositor. Essa era a minha visão há muitos anos atrás. A minha visão é completamente diferente hoje em dia, porque na verdade, um compositor precisa ser inovador para ser bom? Uhum. Não necessariamente. Então, e nós vemos isso em vários compositores, não é simplesmente por ser inovador por ser inovador. O Carlos Gomes tem um métier de
como compositor, é maravilhoso. O colorido, a escrita para piano é um colorido maravilhoso. São obras de bravura, de grande virtuosismo, muito bem escritas. E tem um charme irresistível. Afinal, essas obras de salão, como se chamam, as músicas eram... O concerto grande não tinha muitos concertos para grandes números de pessoas. A música era feita no salão. Uhum. Então, até uma certa época da música, então tudo era salão, música de salão. Mas existem valsas, grande valsa de bravura, por exemplo. Existem valsas, polka salon, mini. Mas são obras que têm um charme realmente irresistível. Precisam ser muito bem tocadas, mas muito bem tocadas, elas têm um charme irresistível. Outra coisa que eu descobri vendo assim, como o Guarani era muito conhecido, existem várias transcrições e arranjos do Guarani para piano, de compositores europeus. E isso, prova o quanto Carlos Gomes, o quanto essa obra era conhecida e apreciada, porque senão não teria arranjo. São vários compositores que fizeram arranjos do Guarani, usando diferentes temas do Guarani. Cada uma é diferente. Eu acho muito interessante, inclusive, numa gravação das obras de Carlos Gomes, incluir essas composições. Tem umas melhores que as outras, mas por exemplo, eu estava olhando aqui, tem uma, olha esta edição, uma edição antiga, né? E La Giornata del Pianista, editada por Bonamici. Bonamici foi professor de Alberto Nepomuceno. Foi professor do filho de Henrique Oswald, Alfred Oswald. Aqui nós temos, então, na publicação dele, de Bonamici, e que foi Arthur Napoleão reeditou, Fantasia Brilhante, por um italiano, e deve ser, não sei, Enzo Pinzarrone. Mas fora é muito bem escrito, difícil de ser tocado, parece aquelas fantasias de Liszt, por exemplo, que inclusive estou estudando agora, de temas de Verdi. Certo. Mesma época. Agora, essas fantasias de Liszt, Verdi, a gente não chama de música de salão, mas era, né? Então, eu acho que outra, Fantasia Brilhante para Piano, da ópera Il Guarani, de Leibach. Então, todo esse material é muito interessante. E fora essas peças que nós temos, tem umas peças muito bonitas, tem uma outra peça que caracteriza a escrita de Carlos Gomes, é a peça Murmúrio, é um improviso. E o Murmúrio, ele é belíssimo, é lindíssimo, uma peça maravilhosa. E lembra um pouco o Romance sans parole de Mendelssohn. Lembra o Estudo de Villa-Lobos, de Opus 11. Então, são obras maravilhosamente bem escritas. Então, eu acho que é uma obra que tem que ser gravada, tem que ser bem editada, com todas as obras num álbum só, tem que provavelmente pesquisar se não existem outras coisas ainda por aí, e fazer uma gravação para nós podermos realmente avaliar. Eu acho que a gente só consegue realmente avaliar a obra de um compositor tocando, ouvindo, depois de uma reflexão
mais aprofundada, não só olhando, não só do ponto de vista musicológico, É. mas do ponto de vista de performance. Essa é a minha Uhum, opinião. uhum, uhum. Só numa conversa com o professor Marcos Virmont, ele falou que mesmo até hoje itens relativos, históricos que estão em casas de leilão e casas de antiguidades relativos a Carlos Gomes, eles têm um valor de mercado muito significativo, né? Uhum. Imagino que, da mesma maneira que com o sucesso que ele fez na época dele, né? E bons músicos, né? Fazendo as transcrições, né? Bom, toda a ópera já saía com o caderninho, né? Com as áreas todas para canto e piano, porque era uma maneira que as pessoas podiam levar a ópera para casa, né? Claro. Botar no piano né, e juntar as pessoas e executar, né? Numa época também onde o piano ele tinha uma presença muito urbana muito forte, né? Uhum. Tinha, né, das casas e o piano chegava até ser um valor a ser utilizado nos tempos ruins, né? Quando as coisas ficavam muito ruins, Uhum. piano em casa tinha um valor que podia né, vender e ajudar, né? Certo. E você vê no final do século, bom, toda a segunda metade do século XIX, né, na imprensa brasileira, você vê compra e venda de pianos, né, constantemente. Sim. Né? Uhum. Então você vê a obra, né, do Gomes né, sendo tocada e sendo revisitada, né, principalmente depois da morte dele, né? Tem grande também, não só contemporâneo, mas depois da morte dele tem uma produção grande, né? Que ele vai, né? E o grande amigo dele, né? Que era o Arthur Napoleão, né? Uhum. Que publicou muita coisa dele, né? Uhum. Uhum. Inclusive, em 1870, ele publica a Grande Fantasia, concerto, né? Uhum. De dois pianos do Guarani, né? Ah, sim. É. Né? E depois ele escreve Exatamente. no É. Schiavo, né? Ele visita Uhum. Gomes na Itália, né? Sim. Aproveita para publicar as obras, né? Lá Eu tenho aqui uma cópia, isso eu acho que é mais ou menos raro, de Condor, Fantasia Brilhante, de Lucien Lambert, que teve no Brasil. Isso é meio raro, inclusive. Eu acho que deve ter muito mais coisa do que eu sei, sabe? Uhum, uhum. Bom, Arthur Napoleão era um grande pianista. Sim. Agora, eu não sei se Ele o tinha o Carlos Gomes salão era dele e tinha a casa editorial, né? Ele exatamente, é. Eu não sei quanto o Carlos Gomes era pianista. Ele provavelmente nunca tocou em público, ele não era pianista de tocar em público. E eu também não sei quando ele compunha se era ao piano. O que eu sei é da enorme facilidade de acesso da composição para a banda, que era uma coisa que ele fazia desde moleque, né? Por causa do pai, Uhum, do irmão. uhum. Mas Trabalhou eu não sei. com o pai escrevendo e executando, seja, né, nas festividades da igreja ou nas retretas, né, e nos concertos. Né? Ele estava com o pai e o irmão o tempo todo. Né? E exatamente nesse período, a banda de música, né, tinha um espaço considerável, né, Sim. né, das bandas do instrumento de sopro e metal. E então ele participa de tudo isso, né? Uhum. Ele vai é o que eu sempre falo, que é o arcabouço sonoro, né? Que ele vai Uhum. depois vai para, né? Quando vai para a Itália, é esse ambiente sonoro, né? Da vida toda Sim. dele, né?
É que ele tá, Agora, é né? interessante notar que Verdi também saiu desse ambiente de banda. Sim, sim, sim. A origem de Verdi era de banda. E eu, quando soube disso, achei muito interessante. Mas a proficiência dele como pianista, eu não tenho a menor ideia. Eu imagino que ele nem compunha ao piano, mas eu também não sei. Isso é só de imaginar, porque eu imagino que a banda para ele era como você fala, o arcabouço primário no ouvido é para a banda. Mas talvez eu não sei se a gente consegue acabar achando material documental para Aham. entender Para segurar isso, né? E É, do piano, né, tem tem o querido piano, né, exatamente. que está lá no Museu Carlos Gomes, lá no Centro de Ciências, Letras e Artes, né? Esperando ainda Esperando ainda por pelo um trabalho de restauro que seria muito interessante, importante, inclusive, historicamente, fazer, que é o piano que ele que estava com ele em Belém. E então, piano de época é evidente, então seria interessante, uma das ideias seria gravar as obras dele nesse piano, depois de fazer uma restauração, ou algumas delas, para ter a Aham. ideia do som delas. Então, é uma coisa, é um sonho, né? Que é uma coisa é uma coisa mágica, né? Você ter o instrumento do autor e tocar a obra do autor. Então você reproduz naquele som a obra dele. Sim. Mais do que você procurar, né, fazer historicamente orientado, né, Sim. audições historicamente orientadas, né, onde você tem reprodução de instrumentos e tudo mais, né, mas quando você utiliza, né, o instrumento do autor, aí faz, né, aí você acaba coroando, né, apesar que a gente ainda tem algumas questões levantadas sobre aquele piano, né, que a gente não tem certeza se ele quando ele chega em Belém, aquele piano vem com ele de Itália, né? Ou se quando Belém arruma o lugar para ele ficar, coloca na casa um piano, né? Uhum. O que um piano daquele não seria nenhum problema, porque estamos no auge da borracha, né? Você tem, né, você tem muito dinheiro, né? E Uhum. casa e colocar um piano daquele para o maestro não seria nada Uhum. excepcional. Uhum. É Sim. um piano, né, é um piano de aqui. É um piano de 1854, um piano vienense, né? Heitzmann e Son, né? E ele já sofreu um restauro moderno, né? Acho que lá na década de 80, né? E ele precisava voltar, né? No outro piano e voltar, né? Ao som original, né? Existe a possibilidade, já foram feitas alguns restauradores já foram ver, né? E existe a possibilidade de colocá-lo, né? No som original dele, né? E aí teríamos mais um instrumento de autor aqui no Brasil. Nós temos muito poucos instrumentos de autor, Uhum. Sim. de autor sendo utilizados, né? Que pode ser como na Europa, né? Tem o piano de Chopin, né? É muito mais comum aqui, a gente encontra. Exatamente, né? Aí você faz uso do instrumento, né? É. Ou réplicas, né? Isso, Pelo que eu entendi desse piano no CCLA, é que ele já é um híbrido, ele não é um forte piano, um sim, piano ele está mais caminhando adiantado. para o romântico, né? Exatamente. Agora, a fabricação de pianos dessa época, antes do século XX, não tinha standard nenhum.
existiam influências. Um fabricador faz desse jeito, o outro faz desse jeito. Então, existem muitas maneiras todo o século XIX, diferentes vertentes de fabricação de piano, com diferentes concepções sonoras. Evidente que a concepção sonora do piano vienense, ela é mais leve e não tão poderosa como a do piano do Broadwood, da vertente do Broadwood inglês. Os que realmente criaram o som mais moderno do piano foi Erard Pleyel, que depois virou o que hoje tem Steiner, mais tarde Yamaha, etc, etc. Mas são conceitos diferentes de som. E por isso que é tão interessante fazê-lo voltar à origem, porque são sons que existiam na época de Carlos Gomes, a gente não sabe quanto tempo a gente não sabe se estava com ele na Itália. De qualquer maneira, estava com ele um período de tempo. Então, a concepção sonora ela está ali. A gente que tem que achar uma maneira de garimpar isso da história. Exatamente. Tem sempre muito, como eu sempre falo, tem sempre muita coisa a se dizer de Gomes ainda. Sim. É uma figura que sempre, quando a gente encontra novas informações, ele vai sempre nos surpreender. Sim, Vem nos surpreender. Bom, Sônia, foi um prazer enorme falar consigo. Prazer é meu, prazer todo meu. Né? Toda essa informação que você traz, né? Que você tem debaixo dos dedos, né? E da sua vivência, né? Também de tocar e ouvir, né? E experimentar, né? É isso que faz, né? Que dá a percepção da gente entender o compositor, né? Tocando, né? Tocando. Exatamente. E o som dele, né? Exatamente. Então, bom, agradeço muito. Foi um prazer enorme falar consigo, sempre é. Né? Também. Muito obrigada por conceder esse espaço para aqui para a gente. Né? Mas tenho certeza que a Semana Carlos Gomes ganhou bastante com a sua fala. Fico muito contente. Esperamos que esse projeto a gente consiga um dia fazer. Sim, não saiu da nossa mira ainda. Beijo para você. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Até a próxima.